E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá para este relato aqui. A voz que me salvou da morte. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Fulana, mas sim, pode me chamar de Fulana. Sou fã do canal Assombrado desde o início e sempre que posso acompanho os relatos que amo muito, pois adoro ouvir histórias assombradas. E assim, muitas vezes você me faz companhia. Bom, esse é o meu primeiro relato que envio. Na coletânea de relatos do dia 5 de fevereiro de 2022, o relato O Aviso... Era coletânea de relatos? O Aviso? Ah, era o mesmo título. É porque eu não contei um esses dias que tinha o mesmo título, mas num tipo ao vivo? Ou num ao vivo? Agora eu não sei. Enfim, na coletânea de relatos dia 5, o relato O Aviso, no minuto 27 e 26, eu lembrei de um relato parecido com o meu e decidi... Lembrei de um relato parecido com o meu e decidi enviá-lo para o canal também. Ou aquele relato era parecido com o dela. Achei esse relato, acho parecido com o meu. E decidi enviar. Aconteceu comigo essa história. Aconteceu numa estrada aqui da minha cidade, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Pode falar o nome da cidade, tranquilo. Bom, Ana e assombrados, para começar, digo que sou um bandista. E assim sei que temos nossos guardiões, as entidades, como, por exemplo, os Exus e Pombagiras, que sempre nos protegem do visível e do invisível, e eu creio muito nisso. Aqui começa o meu relato. Em 2015, estávamos indo visitar uns parentes aqui na cidade mesmo, eu e meu esposo. E nessa estrada de asfalto que estávamos trafegando, tem dos dois lados mata, só mata. E às vezes aparecem alguns animais silvestres atropelados. E nesse dia nós vimos um guaxinim. Aqui no sul chamamos de mão pelada. Tadinho. Como eu nunca tinha visto um desses de perto, eu pedi para o meu esposo parar o carro, no sentido contrário que estávamos, para eu poder atravessar a estrada e ir olhar o guaxinim de perto. Fui e no momento que eu estava olhando ele no acostamento, uma voz no meu ouvido direito falou o seguinte: sai do acostamento agora. E sem pensar, eu saí no mesmo momento. E Ana, pensa num susto. Quando logo após eu ter saído do acostamento, um carro passou em alta velocidade pelo acostamento, ultrapassando um outro carro que estava na estrada, ultrapassando pelo acostamento. Olha, que lindo. Eu estava usando uma jaqueta longa até os joelhos, sabe? Pois era inverno, e essa velocidade em que esse carro passou por mim levantou a jaqueta com o vento. Gente do céu, se eu não tivesse dado importância para aquela voz que me avisou, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui para contar esse relato. Foi questão de segundos o ocorrido. Depois que eu ouvi aquela voz, que eu tenho certeza que foi algum guardião que me acompanha, que me avisou, eu sou grata sempre pelos livramentos que eles me dão. Ana, esse foi meu relato. Peço desculpa se foi longo. Imagina, curtíssimo. E caso haja erros na escrita, perdão. Imagina. Parabéns pelo canal. Sucesso sempre. Que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço e beijos. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente do céu, que perigo. Eu acho sempre perigoso parar em acostamento. Só realmente em caso de necessidade e, se possível, rápido. Né? Não é legal, por mais que você pare, você passa aqueles caminhos, o carro até balança e pode, né, vir um mais assim e tal. Então, só realmente em necessidade parar em acostamento. E olha só, gente, mas gente do céu, bem na hora que ela... Eu vi um vídeo, acho que foi daqui de Rio Preto,
Tem vários, né? Mas esses dias aí eu vi um que foi aqui em Rio Preto. O vigia estava sentado na frente do estabelecimento e se só viu o vigia sair correndo e um carro bater com tudo no lugar onde ele estava. Assim, passou por um triz. O carro não pegou ele. Então... mas o interessante é essas vozes que vêm antes, né? Te dando o aviso. Tá. Fantasma no ônibus de viagem. Boa noite, Ana. É a primeira vez que conto um relato. Espero que goste, já que já está com os nomes trocados. Passei o ano novo de 1990... É uma moça, tá? Passei o ano novo de 1998 para 99 em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com os meus filhos, que na época eram pequenos, e com meu noivo. Uns 2 dias depois do ano novo, eu pude... Ah, tá. Uns 2 dias depois do ano novo, eu, meus filhos... Ah, tá, os nomes estão trocados, ok. Eu, pode me chamar de Naná, meus filhos Eleonora, Alain e o meu noivo Rubens, fomos para a rodoviária do Rio de Janeiro para podermos pegar um ônibus para BH, Minas Gerais, pois eu morava lá e o meu noivo morava em Nova Friburgo. Compramos passagens para 4 pessoas, pois as crianças já pagavam. Nos acomodamos no ônibus, as crianças no banco da frente e eu e o Rubens atrás. Algum tempo depois, peguei no sono e de repente acordei meio assustada e olho para frente do ônibus, parado, em pé. Em frente à porta de saída do ônibus estava um rapaz com cabelo meio loiro, com corte Chanel. Era claro, com uma blusa de frio colada no corpo, cinza. Essas blusas que dá para ver que ele faz bastante academia, pois era musculoso. E de certo modo ele era lindo, mas muito lindo. Ele estava me olhando, não com curiosidade, mas com uma cara que estava com muita raiva. Eu fiquei olhando por uns minutos, achei muito estranho. Virei o rosto para falar com o Rubens sobre o cara, mas ele estava dormindo. E aí olhei novamente para frente e o cara tinha sumido. Foi assim questão de segundos que virei o rosto, achei estranho, levantei e andei. Achei estranho, levantei e andei até a porta. E ele não estava em nenhum banco. Eu fiquei toda arrepiada. Voltei para o meu assento e rezei muito até adormecer novamente. Quando chegamos em BH, eu não falei nada para o Rubens e até hoje ele não sabe dessa história. Mas o que me encasqueta é por que ele estava com raiva de mim. Eu nunca vi ele. Eu nunca o vi, pelo menos não nessa vida. E quando me lembro desse episódio, eu rezo para ele estar nos braços de Deus e feliz. Beijos, quando puder mando outros relatos. Beijos para você. Mas ele estava com raiva de você ou alguma outra coisa? Mas será que era? Fantasma dentro do ônibus? Moço. Vá saber, não é? A enfermeira. Oi, tudo bem? Sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E esse relato aconteceu hoje de manhã, no dia 8 de junho de 2018, com uma amiga minha. Ela trabalha em uma floricultura na frente... Ela trabalha em uma floricultura em frente ao cemitério. Minha amiga mora perto do cemitério, a algumas quadras, e todo dia faz o trajeto a pé. Hoje era dia dela ficar de plantão. Como a floricultura abre às 8 da manhã,
ela sai uns 15 minutos antes de casa. Ela disse que as ruas estavam desertas, por ser domingo e de manhã cedo, né? E quando ela estava alcançando os fundos, ou seja, a parte mais antiga do cemitério, ela viu que na sua direção vinha uma mulher muito estranha. Vestia um jaleco branco, como se fosse uma enfermeira. Usava um chapeuzinho daqueles antigos, brancos de enfermeira, e estava de pés descalços. Minha amiga ficou petrificada de susto, e a estranha figura se aproximava rápido em sua direção. Então começou a rezar mentalmente. Ela é evangélica, pedindo a Deus proteção e livramento daquele ser, fosse lá o que fosse. Então a estranha enfermeira passou bem perto dela, que apertou o passo sempre rezando. Quando já estava na esquina, a minha amiga olhou para trás e a rua estava deserta. Nem sinal da enfermeira fantasmagórica. Então ela saiu correndo e chegou ao seu local de trabalho. Mais tarde eu falei com ela e ela estava bastante assustada, convencida de que aquela mulher não era desse mundo. E vocês, assombrados, o que acham? A parte antiga do cemitério é bastante usada para despachos e rituais de magia negra, meu Deus. Sabe o que me veio na cabeça na hora? Domingo de manhã. Uma moça, uma mulher vestida de enfermeira, com aquelas coisinhas na cabeça, descalça, tá voltando do baile. Não teve nenhuma festa fantasia, não, por aí? Que às vezes acontece, sabe? Você volta assim, né? O baile foi no sábado à noite, a gente vira madrugada no baile. Aí você tá voltando pra casa a pé, já arrancou sapato, porque, né? Já tá cansado. E era uma festa fantasia. Mas se ela tivesse tirado o sapato, provavelmente ela estaria segurando uma bolsa ou o próprio sapato nas mãos. Ela era jovem ou ela já tinha uma certa idade, assim? Seria uma moça, uma jovem ali? Ou seria já uma mulher de mais idade mesmo, voltando? Ela poderia ter entrado em alguma casa naquela rua mesmo? Sumiu? Ou não era possível? Bom, não sei. São algumas explicações que a gente tenta encontrar, mas às vezes era mesmo o espírito de uma antiga enfermeira, vá saber. A Edith que quase matou minha irmã. Olá, Ana, me chamo Fulana, sou muito fã do canal e já te acompanho há um bom tempo. Tenho 28 anos, moro na região de São Paulo e resolvi contar um relato que aconteceu com a minha irmã, que aqui chamarei de Júlia. Ocorreu uns 6 anos atrás. Hoje ela tem 26 anos. Todos os nomes estão trocados. Minha irmã sempre foi uma menina muito esforçada e bonita. Sabe aquelas meninas simpáticas, doce, atenciosa e que dá vontade de ficar por perto o tempo todo? Pois bem, ela é assim. Adora roupas e sapatos. Não é muito apegada a bens materiais e sempre está doando vestidos, blusas e outras coisinhas que já não utiliza mais. Por ter esse jeito meigo, atraiu 2 novas amigas, Cláudia e Bruna. Elas começaram a frequentar a nossa casa, fazer algumas refeições e até dormir após voltarem de alguma festa ou balada. Um belo dia, Júlia me apresentou Cláudia, pois apesar dela já frequentar a minha casa e dormir no mesmo quarto, eu não a conhecia, pois sempre chegavam tarde dos rolês e eu já estava dormindo profundamente, pois acordava cedo no dia seguinte para trabalhar. Quando eu conheci Cláudia, tive uma sensação muito estranha. Eu sou sensitiva. Eu sinto pessoas e lugares quando estão carregados e naquele momento eu senti muita energia ruim e pesada. Não gostei da menina. O mesmo aconteceu quando ela me apresentou a Bruna. Os dias foram passando e a minha irmã sempre junto das duas, para cima e para baixo. Viajavam para a praia no carnaval, festa em casas de amigos em comum, socialzinha lá em casa e coisas do tipo que sempre ocorriam com frequência. Cheguei a comentar com a minha mãe que não havia
Ah, tá. Cheguei a comentar com a minha mãe que não tinha ido muito com as fuças daquelas duas. E a minha mãe então disse que eu não deveria me preocupar, pois ela já conhecia a Cláudia desde pequena. A família da Cláudia era conhecida da minha mãe. A tia dela é esposa do irmão da minha mãe. Minha mãe ainda disse que eu e Cláudia já brincamos juntas quando crianças e que eu só não me recordava disso. Pois bem, eu continuei saindo com os meus amigos e seguindo a vida normal. Minha irmã, que na época tinha um emprego bom, trabalhava em uma empresa farmacêutica renomada, fazia academia, tinha seu próprio dinheiro e esbanjava a saúde, do dia para a noite começou a se queixar de dores de cabeça e falta de ar. Acordava assustada com pesadelos e gritos de socorro. Isso se repetia quase todas as noites e era agoniante presenciar tudo aquilo. Ela foi perdendo a vontade de malhar, já não se alimentava corretamente, se irritava facilmente com tudo e com todos. Parou de sair e começou a perder dias de serviço, pois sempre reclamava que estava exausta e com muitas dores pelo corpo. A minha mãe a levava em vários médicos. Júlia fazia vários exames para tentar descobrir o motivo da falta de ar, dores pelo corpo, indisposição, sem falar na perda de peso repentinamente. A minha irmã é magra e sempre foi, mas nesse período ela ficou só pele e osso. Começou a falar em suicídio. Aquilo acabava comigo e com os meus pais, que morríamos de medo dela tentar algo contra si mesma. A situação foi se agravando rapidamente. Seus ossos do colo já eram visíveis, seu rosto chupado, abatida e sem vida. Sim, sem vida. Não parecia que ali naquele corpo havia uma alma, sangue ou vestígios de felicidade. Em meio a tudo isso, resolvemos procurar ajuda espiritual, já que os médicos não achavam absolutamente nada de errado com ela. Eu, Júlia e minha mãe fomos a uma consulta com a mãe de santo Carmen. Assim que agendamos e chegamos para atendimento, mãe Carmen olhou fixamente para Júlia e disse: "Sente-se aqui, minha filha, eu vou ver o que há de errado com você." Eu e minha mãe aguardávamos ansiosas para saber o que tinha de errado. Júlia não expressava nenhuma reação, visto que estava ali contra a sua vontade. Então mãe Carmen colocou a mão sobre a cabeça de Júlia, falou algumas palavras como se conversasse com alguém, respirou fundo e disse: "Fizeram magia, minha filha, coisa pesada para te derrubar. Você só está viva ainda por causa das orações diárias de sua mãe. Oração de mãe é muito poderosa e é isso que vem te salvando." Naquela hora eu me arrepiei e disse: "Meu Deus, quem poderia ter feito isso?" Mãe Carmen então questionou: Júlia, destes alguma roupa usada para alguém? Especificamente um vestido preto de alças largas?" Minha irmã então disse que sim. Deu um vestido que usou poucas vezes a uma amiga. Disse que ela havia gostado tanto do vestido que não teve como não dar quando a mesma pediu. Mãe Carmen abaixou a cabeça e murmurou mais algumas palavras e voltou a dizer: "Olha, o trabalho foi feito em um cemitério. Dividiram o seu vestido ao meio e cada uma enterrou em um cemitério diferente aos pés de um cruzeiro. Posso pedir aos meus guias para desfazer tal trabalho, mas para isso preciso saber se você se recorda de algum cemitério assim, assim, assim." Deu as características do cemitério que lhe era mostrado em visão. Minha irmã balançou a cabeça negativamente, desconhecendo qualquer cemitério com aqueles detalhes. Parece que eu já contei esse relato, ou é parecido, não sei. Mãe Carmen então disse mais algumas frases baixinho e voltou para minha irmã dizendo: "Eles vão desfazer todo o mal. Seu vestido será desenterrado e queimado. Todo o mal cairá por terra e você voltará a ser quem você sempre foi. Sua alma voltará a brilhar. Não quero dinheiro, apenas pacotes de velas brancas, se você puder me trazer." Quando Carmen se referiu a eles, eu entendi que eram seus guias, que sabiam exatamente o que deveria ser feito. A partir disso, fomos embora. Aproximadamente 7 dias, minha irmã já estava comendo, dormindo e voltando a ter brilho nos olhos outra vez. Nesse período em que ela quase morreu definhando, Cláudia e Bruna simplesmente haviam sumido do mapa. Não ligavam mais e nem apareceram mais. Por que será, né?
Depois que tudo foi desfeito e Júlia já estava bem outra vez, descobrimos por outra pessoa que Cláudia e Bruna tinham inveja preta da vida que a minha irmã levava. Do jeito que ela era, de como os rapazes se interessavam por ela e de como ela cativava todos ao seu redor. A respeito das duas invejosas, Cláudia se casou, tem uma filha e não sabemos mais nada a respeito. Bruna apenas sumiu no mundo. Bom, nesse relato fica de alerta. Não doem as suas roupas ou objetos pessoais a quem você não tem 100% de confiança. Nunca sabemos o que se passa na cabeça e no coração de cada um. Minha irmã foi salva graças às orações da minha mãe, do meu dom sensitivo que arrastei as duas para um centro de umbanda para consulta e a mãe Carmen que não pediu nada em troca pela ajuda. Mas imagina quantas e quantas pessoas vêm a óbito numa mesa de hospital por não saber o que está acontecendo ou o que fizeram para estar naquela situação. Beijos e abraços nos filhotes, amo seu canal, assisto todos os dias. Muito obrigada pelo seu relato. Parece que eu já li esse relato, não sei se ele é parecido ou o quê. Deixa eu colocar aqui. Olha, já abri um outro relatito aqui, que é a respiração do outro lado da janela. Esse daqui até que é longuinho. Não sei, talvez engane. Vamos ver. A respiração do outro lado da janela. Acho que é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Ouvindo o relato A Respiração do Além, junto com a minha mãe, lembramos de algo semelhante que aconteceu conosco. Eu era pequena, não lembro de tudo, mas conto com o auxílio de minha mãe para relatar o que ocorreu. Pode ficar tranquila, pois o relato não tem nomes. Eu, minha mãe e meu pai estávamos viajando com 2 colegas de trabalho, cada um em seu carro, para uma possível proposta de emprego em uma cidade do interior de Goiás. Para chegarmos lá, precisaríamos passar uma noite em Goiânia e ficamos todos na casa de um conhecido. Era uma casa grande, fria e sombria, com pouca luz. O sol nem entrava pelas janelas, era toda fechada e as janelas dos quartos laterais davam para a parede. Lembrem-se desse detalhe. Chegada a noite, os colegas de trabalho do meu pai e os donos da casa foram todos para a famosa Feira da Lua. E eu e meus pais ficamos na casa, com o filho dos donos da casa assistindo o filme Joe e as Baratas. Quando o filme acabou, por volta da meia-noite, fomos todos dormir, afinal estávamos exaustos. Minha mãe, como sempre bem desconfiada, tratou logo de procurar um quarto que a fechadura funcionasse. Escolheu um que a fechadura estava funcionando perfeitamente e era mais nova que as outras. Oi, essa aí é ressabiada, hein? Nós entramos no quarto, ela fechou, inclusive escorou a porta com algumas ferramentas que tinha lá. Gente, mas esses amigos não eram tão amigos assim, velho? Bom, ela conferiu se eu e meu pai estávamos confortáveis. Tudo bem, muito bem, prevenida, isso aí. Conferiu se eu e meu pai estávamos confortáveis e deitou para dormir, ou tentar dormir, já que ela tem um sono muito leve. Assim que deitou, começou a ouvir uma respiração ofegante, bem forte, aparentemente de um homem alto e gordo, sabe? Como se estivesse bravo. Percebeu que a respiração vinha de fora da janela. Primeiro ela achou que eram os colegas do meu pai fazendo graça, brincando com a gente, sei lá, fazendo uma trollagem. Mas pelo tempo que a respiração continuou, ela percebeu que não eram eles e, além de orar, ela ficou alerta, pois acreditava que seria alguma pessoa mal intencionada nos observando para fazer alguma maldade, vai saber. O tempo foi passando e essa respiração continuava, dando algumas pausas. Contudo, entre essas pausas, minha mãe ainda sentia que tinha alguém lá, e logo a respiração voltava. Com o tempo, ela ficou em dúvida se a respiração era de alguém com raiva ou de alguém desesperado, cansado e com medo. E como era de se esperar,
Para uma pessoa com sono leve, nessa situação, ela não dormiu durante aquela noite. Ficou vigiando e preparada para que, se algo fosse acontecer ou aquele homem tentasse invadir o quarto, ela acordaria o meu pai e também já estava de olho em algo que pudesse usar para se defender. Ela não chegou a acordar o meu pai antes, pois ele estava muito cansado também. Ele tinha dirigido o dia inteiro e ainda ia dirigir no dia seguinte. Por volta das 4 da manhã, os donos da casa e os colegas do meu pai chegaram. E minha mãe começou a ouvir a movimentação deles se arrumando para continuar a viagem, pois sairíamos antes do dia amanhecer. Ela abriu a porta do quarto e eles foram perguntando: "Dormiu bem?" E ela disse: "Eu não, fiquei acordado o tempo todo." Perguntou se tinha alguém fazendo alguma trollagem ali no corredor da janela do quarto, só para ter certeza do que tinha acontecido. A dona da casa mostrou o lado de fora da janela e, pasmem, não havia corredor nenhum e nem espaço para alguém ficar do lado de fora da janela. Um prédio tinha sido construído bloqueando as janelas dos quartos laterais, descartando a hipótese de ser uma pessoa brincando, querendo nos assustar ou mal intencionada querendo invadir o quarto. Minha mãe explicou o que tinha acontecido naquela noite. A dona da casa pediu mais detalhes e minha mãe contou tudo. Depois que minha mãe terminou de falar, a dona da casa disse que tinha comprado aquela casa por um valor muito abaixo do valor de mercado, pois a antiga dona não conseguia vender de jeito nenhum. Porém, somente depois de comprar, ela descobriu o motivo do valor baixinho. Lá tinha acontecido um crime, um assassinato. E o pior, justamente naquele quarto onde havíamos dormido. O marido da antiga dona era extremamente ciumento e, devido a algo que havia acontecido, ele tentou matá-la, mas ela reagiu e ela o matou. A atual dona da casa dizia que não se importava muito, entretanto, nunca ficava naquele quarto. De vez em quando escutava aquela respiração também, parecendo a de uma pessoa asmática. Sentia como se alguém estivesse lá e também um dia chegou a ver o corpo de um homem no chão do quarto, rastejando e clamando por socorro. Oh my God! Por causa disso, deixava a porta do quarto sempre bem trancada. Trocou até a fechadura, olha só. Por esse motivo, aquele era o único quarto em que a tranca funcionava, o que fez a minha mãe escolhê-lo para dormir ao invés dos outros. Meu pai gelou ao ouvir tudo isso. Minha mãe perguntou como ela conseguia ficar naquela casa. E ela falou que não se mudava, pois não sabia o que fazer. Ela achava que ele não fazia nenhum mal, esse espírito, e já estava até se acostumando, mas sempre procurava algum pretexto para não ficar na casa, principalmente sozinha. Sim, Ana, ela até tinha visto o homem dentro da casa já, sabia que era um espírito e ainda morava lá. Na volta da viagem, passamos novamente pela casa. Ofereceram para a gente passar a noite lá, mas adivinha? Meu pai preferiu passar mais tempo dirigindo do que dormir lá, mesmo não tendo escutado a tal respiração. Minha mãe só não ficou com mais medo naquela noite, pois acreditava que era uma pessoa viva e não alguém do outro plano. Depois de saber disso, ela não queria mais nem entrar na casa. Será que aquele homem da respiração não sabia que tinha morrido e continuava por lá? Ou outra coisa sobrenatural acontecia por causa do assassinato? Pouco tempo depois, o marido da dona da casa sofreu um terrível acidente de moto e, até onde temos notícia, ele ficou em estado vegetativo. Será que tem relação com esse espírito e ele não era tão inofensivo assim? Depois de tudo isso, eles se mudaram de cidade e a casa ficou abandonada. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Amo a forma como você dá emoção aos relatos quando os lê. Com carinho, um beijo para você, muito obrigada. Então, o que essa respiração fez? Será que é o espírito que está sofrendo ali? Será que ele ainda está sentindo? Se ele estava caindo e rastejando? Provável. Como que ela... Então, tem que saber como é que ela reagiu, como que a mulher reagiu para matar ele, né? O jeito que ele morreu, porque ele pode ter morrido nessa situação. Tentando puxar o ar e não conseguindo, né? Pode ter não sei que jeito que aconteceu aí,
mas pode ser a forma que ele estava morrendo. E ele ainda aparece nessas situações, tipo tentando puxar o ar, né, naqueles últimos momentos, e talvez ele esteja passando sempre sempre por essa situação. Seria uma impressão que ficou na casa, não sei. Mas tinha que, né, dar uma conversada com o espírito, falar, olha, o que você fez também não foi legal, né? Tá aí porque tentou fazer uma besteira, acabou, né? Mas então agora você não pode ficar aqui. Existe isso, você tinha que conversar, fazer uma oração, sei lá, alguma coisa pra ele seguir. Não sei pra onde, mas tem que seguir. Aqui não pode ficar, né? Aqui, cadê? Deixa eu dar beijo em vocês. Muitos beijos. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. Deixa eu ler este daqui. Meu bebê e seu anjo da guarda. Olá a todos do canal. Olá, Ana, Matheus. Deus abençoe vocês e toda a família. Tenho acompanhado o seu canal desde 2019 e tenho me sentido bem melhor vendo que não sou tão estranha. Desde criança tenho uma sensibilidade. Passo por situações que parecem reprise, quando você passa por um lugar ou situação novamente, sabe? E também tenho sonhos premonitórios. Como cresci em uma família que não acreditava, então passei a não contar mais nada. Hoje vou contar 2 casos que aconteceram com o meu filho ainda bebê, antes de 1 ano de idade. Não citei nomes. Ok. Primeira história. Aconteceu entre maio e julho de 99. Meu filho, ainda bebê, antes dos 4 meses, começava do nada a chorar e revirava os olhos. Era muito assustador. Sendo evangélica, pedi oração pelo meu filho a muitas pessoas da igreja. Minha tia paterna era benzedeira e muito católica, e pedi ajuda e nada melhorava. Uma madrugada estávamos dormindo e o bebê começou a chorar desesperado e revirando os olhos. Eu, já muito preocupada, na verdade assustada e desesperada, aquilo tinha que acabar, eu precisava ajudar o meu bebê. Eu falei para o meu esposo que nada é mais forte que a oração dos pais. Vamos ajoelhar e orar pelo nosso filho, eu disse. Vamos clamar a Deus. Ana, nós oramos por uns 30 minutos em voz alta, clamando a Deus socorro espiritual. O bebê começou a diminuir o choro, virou um resmungo e parou. Voltou a dormir aquele soninho de bebê. E nunca mais isso aconteceu. Isso aconteceu em janeiro. Então isso nunca mais aconteceu. Isso foi em 99. Olha só, gente. E eles falam mesmo que a oração mais forte é a oração de uma mãe ou dos pais, né? É bem interessante isso. E a segunda história aconteceu em janeiro do ano 2000. O mesmo bebê, já maior e agora fazendo travessuras. Na casa onde morava na época, para acessar o banheiro tinha um degrau alto, por volta de uns 40 centímetros. Nossa! É bem alto mesmo. Para acessar o banheiro tinha um degrau bem alto. 40 centímetros mais ou menos. O bebê já estava engatinhando. Época de muitas fofuras e travessuras. Optei pelo processo natural. Engatinhar, andar segurando nos móveis e uns tombinhos aqui, outros ali. Normal, né? Usei bem pouco o andador. Até não é muito recomendado usar andador, tá? Eu usava apenas na casa de terceiros. Bem, era um domingo e eu na cozinha organizando as coisas e observando o bebê engatinhando ali, reparei que ele foi para o lado do banheiro. O tempo que precisei para secar as mãos foi o suficiente. Cheguei perto, entre a cozinha e o banheiro, o bebê tinha subido o degrau e estava descendo de frente,
Não ia dar tempo de eu segurar. Ele ia cair de frente, de rosto no chão. Foi quando aconteceu. O meu filho desceu o degrau alto de frente e, em vez dele cair de rosto no chão, algo pegou o bebê e colocou ele sentado no chão, após o degrau. Ana, foi nítido o que eu vi. Algo pegou o bebê no alto, virou o corpinho dele e colocou sentado no chão. E o meu filho sorrindo com aquela banguela. Foi lindo. Eu senti ali uma sensação de amor e paz no momento e não fiquei assustada. Agradeci em voz alta e o chamei de anjo protetor. Por enquanto é só os 2 relatos. Tem algumas coisas que presenciei que vou enviar em outra oportunidade. Beijos carinhosos, sua fã fulana. Um beijo pra você, obrigada. Gente, não é o primeiro relato que eu vejo desse lance de segurar a criança e colocar ela de forma segura. Lembra de um outro relato que eu acho que era uma criança que pulava da escada? Ou que ela estava subindo e descendo e de repente ela falou que ia pular, sabe, a escada, ou que ela estava pulando do alto. Só que alguma coisa carregava ela quando ela pulava e botava no chão de novo. Uma coisa assim. Isso é bem interessante. Mais beijos aqui para vocês. Vamos lá. Vamos ler mais um relato? Vamos lá. Vi o espírito da mulher no momento da sua morte. Olá, assombrado. Oi, Ana Paula. Sou fulana de São José dos Quatro Marcos. São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, é isso? Nova inscrita do seu canal, já amo de paixão e estou aqui para lhes contar um relato verídico e que ocorreu com o meu padrasto, que é um homem muito sério e que nos seus mais de 60 anos não tem por que inventar uma história assim. Então vamos lá, os nomes já estão trocados. Tudo ocorreu em Paranaíba, São Paulo. Quando meu padrasto, que aqui vou chamar de José, e seu amigo Manuel foram trabalhar em uma fazenda, ao chegar nessa fazenda, o patrão os encaminhou para uma casinha, para que eles pudessem ficar nela enquanto estivessem ali trabalhando, e ainda disse: essa casa é boa e nova, vocês vão ficar bem acomodados aqui. Então Manuel perguntou, nossa, muito bem ajeitadinha essa casa, hein? De quem era? Nisso o patrão disse, é mesmo. Eu construí essa casa para minha sogra morar aqui perto da gente. Ela estava toda feliz, mas infelizmente ela adoeceu antes de mudar para cá e teve que ir para a cidade se tratar. Aí a casa ficou fechada. Então nisso conversaram, trataram todo o serviço que era para ser feito e foram trabalhar. E nem se lembravam mais da conversa. Então, já no final do dia, o meu padrasto, o José, chamou seu amigo, juntaram as ferramentas e foram descansar na casa que lhes fora reservada. Tomaram banho, jantaram, conversaram um pouco e foram dormir. E como estava uma noite um pouco quente, deixaram a porta da casa e as janelas abertas, e como naquela época, por volta dos anos 70, era tranquilo, ainda mais no sítio. Isso era normal, e assim dormiram. Por volta das 2 da manhã, o José acordou com uma sensação estranha. Olhou para o lado, o companheiro estava dormindo na sua rede, tranquilo. Então ele, da rede dele, olhou para fora e foi aí quando ele se arrepiou inteiro, gelou o corpo, ficou paralisado. Bem de longe, ele avistou uma senhora. Ela era bem branca, mas o seu corpo inteiro era como se tivesse luz própria, e ela vinha se aproximando da casa, e ele não conseguia nem falar, nem chamar o amigo, ficou ali petrificado, olhando aquela senhora. E quando ela chegou bem na porta, o olhou, e ele viu a mulher perfeitamente. Por mais que fosse meio translúcida, dava para ver até as sardas do rosto dela.
o olho verde, o jeito do corpo que era bem forte e alta. E ele ali aterrorizado viu a mulher entrar, andar pela casa toda e se dirigir para a porta dos fundos, sair e sumir diante dos olhos dele. Nisso ele conseguiu se mexer, nem chamou ninguém, ele correu para longe e ficou sentado em um toco próximo à casa do patrão até amanhecer, com muito medo de voltar para casa. Ao amanhecer, quando o patrão acordou, ainda brincou que ele tinha acordado cedo, porém ele nada contou ao patrão. Quando deu o horário, foi trabalhar e no trabalho contou ao seu amigo Manuel o que tinha acontecido. Seu amigo acreditou, pois sabia que ele não mentia, e disse que não dormiria mais na casa. Continuaram trabalhando até as 9 horas, que foi o horário em que o patrão chegou. Que foi o horário que o patrão chegou até eles e pediu para que guardassem as ferramentas, que estavam todos dispensados, porque a sogra dele tinha falecido aquela madrugada e iriam todos para a cidade para o velório. Eles atenderam o pedido e trocaram suas roupas para também ir. A visão, a essa altura esquecida... Eles atenderam o pedido e trocaram suas roupas para também ir. A visão, a essa altura, estava esquecida. Foram para a cidade, chegando lá tudo foi ajeitado e foram até o velório. Quando José chegou com seu amigo Manuel, foi até o caixão e aí ele empalideceu, gelou até os ossos e olhou aterrorizado para o seu amigo e disse: "Foi ela, a mulher que eu vi entrando na casa à noite." Eles foram para fora com medo, não chegaram mais perto do caixão. Depois de tudo terminado, voltaram à fazenda e o José contou ao patrão tudo o que tinha ocorrido e que não ficaria mais no trabalho. O patrão entendeu o medo e disse que acreditava. E disse: "Acredito que ela veio ver a casa, que não teve a oportunidade de morar. E o horário que você a viu foi o horário que ela tinha acabado de falecer." Esse foi o relato, tenho outros para contar, mas fica para uma outra hora. Beijos a todos. Muito obrigada pelo relato. Ela tinha ficado tão feliz com a casinha e não pôde morar nela. Então eu acredito que ela meio que foi dar uma olhada ali mesmo antes de partir. Os dentes da minha avó foram para Sete Além? Coitado da avó. Oi, Ana, me chamo fulana e vou contar uma coisa que aconteceu há alguns dias. Mas até hoje deixa todos aqui em casa com a pulga atrás da orelha. Pode contar tranquila, pois o relato é relativamente curto e eu não citarei nomes. Na minha casa moramos eu, minha avó, meu avô e a minha filha, que tem 5 anos. Meus avós usam próteses dentárias. E para nós não é mais nenhum espanto que eles tirem seus dentes, pois a mesma machuca a boca deles às vezes. Cada um tem o seu lugarzinho de guardar a dentadura. O meu avô num copo com água em seu criado mudo. E a minha avó deixa a dela na cama, ao lado dela, pois a mesma passa muito tempo deitada por conta de alguns problemas de saúde. Resumindo, certo dia depois do almoço, como todos os dias, a minha avó tirou a parte de baixo da dentadura e pôs do seu lado, na cama. Passado pouquíssimo tempo, chegou visita em casa. Então ela foi pegar a dentadura para pôr e cadê? Ela olhou a cama toda, sacudiu os lençóis e nada. Me chamou e me falou que não estava conseguindo achar. E eu então procurei na cama, arranquei os lençóis, arrastei a cama, olhei embaixo, olhei na penteadeira e inconformada, comecei a revirar a casa inteira, mas nada dos dentes. No outro dia me levantei cedo e fui faxinar a casa. Fui fazer faxina na casa procurando, mas nada da dentadura. Até hoje não sabemos o que aconteceu. PS. A minha avó é bem lúcida, mas
Mais que eu, se bobear. E se ela tem certeza de que deixou lá, eu também tenho. A minha casa é de 2 cômodos. Então, se estivesse aqui, com certeza eu já teria achado. Logo que isso ocorreu, eu pensei, caraca, a dentadura da minha avó foi para 7 além? Então peço encarecidamente, se os seres de lá os pegaram, que devolvam, porque ela não consegue mastigar sem os dentes de baixo. Agradeço por ter contado meu relato, acompanho vocês desde o blog Assombrado e tô sempre de olho no canal. Adoro ver seus relatos enquanto faço as tarefas do dia a dia. Todas as bênçãos e graças a vocês. Beijos, muito obrigada. Beijos pra você. Tadinha da avó. Cadê aquela amiga lá da Solange, a Helena, que pede as coisas, São Longuinho, e já tá ali de volta. Falando nisso, nós fomos em Guararema e lá tem uma imagem de São Longuinho. É a única imagem, não sei das quantas lá, de São Longuinho. É São Longuinho do tronco pra cima, assim. Ele tá com as mãozinhas assim. E aí eu vi que ele tem uns 3 anéis na mão. Eu falei, tá aí, olha lá, a galera perde anel, tá tudo lá na mão de São Longuinho, lá em Guararema. Não, mas não sei, mas eu tenho fotos, eu posso mostrar um dia aqui pra vocês. Tem mesmo, tem uns 2 ou 3 anéis. Até eu perguntei, não tinha ninguém lá, mas por que ele tem esses anéis nas mãos? Alguém colocou? Vai parar lá os anéis que somem? Enfim. Ô, galera aí que Gnomo, Saci, Joãozinho, galera de 7 além, eu não sei quem que pegou a dentadura da avó. Poxa, devolve, tadinha. Ok. Deixa eu ler um relato aqui então, ó. Curto. Relato curto. Que foi uma visagem. Vamos ver. Olá, Ana e família assombrada. Salve, salve. Eu sou a Fulanilza. Tenho 38 anos e moro no Paraná. O que venho relatar aconteceu na madrugada do dia 24 de janeiro de 2022, ou seja, ontem. Ou essa noite, né? Aconteceu... Ela mandou hoje o relato, olha só. Aconteceu na madrugada do dia 24, com a minha avó, que eu vou chamá-la aqui de Isa. E ela me contou hoje, dia 25 de janeiro de 2022. Todos os nomes e lugares desse relato estão trocados, conforme os protocolos do canal. Isso aí. Como disse, aconteceu no dia 24 de janeiro, na madrugada. Mais precisamente às 4 da madrugada. Então foi na outra noite. É isso. Minha avó, porque ela contou... Bom, enfim. Minha avó, Isa, estava com insônia. Nossos cachorros, Judite e Joaquim, começaram a latir muito. Dona Isa levantou, colocou a cabeça para fora da janela do quarto, que dá para ver a área da frente, que tem um sofá. Um detalhe aqui, Ana, esse sofá que fica na área da frente é o sofá que eu sento para fumar. Ok. Voltando aqui, quando ela colocou a cabeça para fora da janela, ela viu eu, Fulanilza. Ela me viu e viu também o meu cunhado, Vinícius, sentados ali no sofá fumando. Ela levantou, foi até a sala e abriu o vidro da porta e nos viu sentados ali fumando. Ela foi até o meu quarto e eu estava dormindo. E detalhe, o meu cunhado mora em outra cidade, a 14 quilômetros da nossa. Eu e meu cunhado somos realmente muito ligados. Ele é um irmão para mim, é padrinho da minha filha. Agora, eu pergunto a vocês, Aninha e assombrados. Foi uma visagem? Eu e meu cunhado estávamos fumando em uma dimensão paralela? Foi uma falha na Matrix? O que vocês acham que aconteceu? Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Escrevo já escutando você narrando. Quero agradecer você e o Matheus pelo conteúdo maravilhoso que vocês nos proporcionam. Muitos beijos à sua família e à família assombrada. Amo vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então...
Tá, deixa eu ver. A avó. Quantos anos tem a avó? Ela estava com insônia, então sonolenta ela não estava. Ela nunca teve nada assim de ver coisa, de delírio, alguma coisa assim? Provavelmente não, porque senão ela teria comentado aqui, né? Não estava dormindo, ela estava com insônia, ou seja, ela não estava conseguindo dormir. Pode existir algum tipo de alucinação por insônia? Fazia muito tempo que ela não conseguia dormir, ela vem dormindo muito mal, ou foi aquele tipo de insônia que todo mundo tem, né? Que chega aquela hora que você precisa dormir, ou que você vai dormir, e o sono não chega, né? Uma insônia simples, não é uma insônia patológica, uma insônia crônica, uma insônia... Porque eu não sei se pode causar algum tipo de visão, de repente. Mas, veja bem, o que aconteceu primeiro? Cadê? Os cachorros começaram a latir bastante. Então, não foi do nada. Ela escutou os cães latindo anormalmente e foi olhar o que era. E aí viu que eles estavam sentados no sofá. Saiu, olhou pela janela, viu de novo. Ela viu por 2 ou 3 vezes ali, andou até o local... Ou seja, saiu da visão, voltou ao local e ainda estava lá. Só que ela não falou com ninguém. Ela foi no quarto para conferir. Falou, ela tá dormindo, não tá? E aí viu que ela tava dormindo. Mas depois ela voltou lá para ver. De novo para ver no sofá lá. Ela voltou a olhar para ver se ainda tinha alguém ou se não tinha mais ninguém. Ou daí deixa quieto. Né? Gente, eu não duvido. Tem muitas histórias desse tipo, de ver gente no local e gente viva. Será? Como você estava dormindo? Eu tenho outra opinião, outra teoria para justificar isso. Quando são nesses horários onde a pessoa vista está dormindo. Será que realmente no astral ela não saiu do corpo e se encontrou com o cunhado que foi até lá para bater um papo no astral, mas aí você às vezes não tem consciência disso, você não se lembra a hora que você acorda. Gente, se a gente não lembra dessas coisas que a gente faz no astral, o que será que a gente faz no astral e depois não lembra? Tenho medo. Mas aí dá para fumar um cigarro também no astral? Ai, não sei, gente. Qual que é a opinião de vocês? Doppelganger? Outra dimensão, como ela disse aqui. Não sei. Mas que acontece. Sua avó não está sozinha nesse tipo de visão. Uma alma na garupa da bicicleta. Bagageiro. Vamos lá, deixa eu só ver se tem música. Tem. Golinho d'água. Ok, vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano, porque de qualquer jeito você vai me chamar de Fulano. Fique tranquila, pois todos os nomes já estão trocados. Para que você consiga entender melhor o relato, eu vou contar desde o início. No ano de 1950, foi construído em um pequeno distrito um açude, largo espaço que fica no chão, que é feito para armazenar água de chuva, que é usado para abastecer pequenas cidades do interior do Nordeste, que é distante de rios. Na construção desse açude, foram 4 homens e mais 3 cavalos. Disso, quando todos os trabalhadores estavam debaixo da parede que divide o açude no meio. Nisso, eu acho, quando todos os trabalhadores estavam debaixo da parede que divide o açude no meio, a parede desabou e matou um homem e 2 cavalos. Os outros 3 só se salvaram porque correram, mas um homem morreu soterrado. Como o distrito era pequeno, a notícia se espalhou rápido e o meu avô ficou sabendo.
Foi chegada a festa da padroeira do distrito vizinho, então meu avô ia todas as noites de novena. Ia ele mais 3 amigos. E o meu avô, que aqui vou chamar de Pedro, e os outros amigos vou chamar de Tiago, João e Marcos. E eles faziam esse percurso todo, indo de um distrito para o outro. Chegava lá, assistia a novena, ia comer nas barraquinhas, iam comer nas barraquinhas de comida e voltavam para casa. Mas no caminho de volta era uma estrada escura, sem casas ao lado, e tinha que passar por esse açude. Quando os 4 iam passando pelo açude, isso já era por volta de 1970, 20 anos depois do acontecido. O Tiago, que era amigo do meu avô, viu um homem com uma pá cavando a parede do açude, que após ter desabado foi reconstruída. Esse homem estava cavando com uma pá e estava com uma lamparina embaixo, clareando. Então o Tiago gritou: "Olha lá, um homem trabalhando uma hora dessas!" Quando meu avô e os amigos dele olharam, não tinha ninguém. Mas mesmo assim o Tiago continuava apontando. O meu avô e os outros amigos dele logo pensaram que ele estava louco e disseram: "Cara, não tem como ter alguém ali." Eles realmente não estavam vendo, mas mesmo assim o Tiago insistia. E eles foram para casa. Voltaram para o distrito deles e, surpreendentemente, no outro dia, o sino da capela do distrito que eles moravam deu 3 toques. Sinal e aviso que alguma pessoa do distrito acabava de falecer. Todos correram para a frente da igreja do distrito para saber quem havia morrido ali. Então, o sacristão gritou lá de cima: "Foi o seu Tiago." O meu avô e os 2 amigos dele que estavam lá também ficaram pálidos. Eles tinham certeza que aquela alma que ele viu na parede do açude era uma premonição. Participaram do velório, que naquele tempo era na casa do falecido, e do enterro, que foi no pequeno cemitério do distrito deles. Os amigos do meu avô, João e Marcos, nem quiseram saber mais de ir para as novenas no distrito vizinho. Mas o meu avô era um homem de fé, forte, e ele foi sozinho. Só que dessa vez pegou sua bicicleta e foi sozinho mesmo. Chegando lá no distrito vizinho, ele assistiu a novena, depois comeu na barraquinha de comidas e voltou para casa. No caminho de volta para o distrito dele, só ele, a bicicleta e a estrada escura, sem ninguém, iluminado apenas pela luz da lua. Então, em frente à ladeira do açude, saiu de dentro da mata um homem, pálido e bem estranho, que perguntou ao meu avô se ele poderia dar uma carona a ele até o distrito do meu avô. Meu avô, que estava espantado, respondeu que sim, pois ele também estava indo para lá, né? Então meu avô falou para eles irem caminhando, que na descida da ladeira ele poderia montar na garupa, no bagageiro ou na parte de trás da bicicleta, que é usada para carregar pessoas ou objetos. Chegando na subida, meu avô montou a bicicleta e saiu pedalando o mais rápido que pôde. Desceu a ladeira velozmente e deixou o homem para trás. Oi, filha da mãe! Ora, ele já pensou logo. Ele nunca tinha visto aquele homem no distrito, mas, né, falou: "Eu vou largar esse homem para trás, nunca vi." De certa forma tá certo, né? Mas quando ele chegou na estrada do distrito, bem em frente ao cemitério, o cemitério ficava na entrada do distrito, ele viu o mesmo homem entrando pelo portão do cemitério, atravessando, sendo que o portão estava fechado. Aí o meu avô correu para casa e nunca mais andou na estrada de um distrito a outro durante a noite. Ele só ia de dia. E esse foi meu relato, espero que tenha gostado. Um abraço, tchau! Um beijo para você, muito obrigada. Mas então a alma não chegou a sentar na garupa da bicicleta. Ela pediu a carona, ele deu um migué, falou que ia dar e saiu na bicicleta, é isso? Largou a assombração para trás, é? Gente,
Esse ar-condicionado fica cuspindo água aqui na gente? Ou tá materializando chuva na minha cabeça? Deve ser o ar. Eu espero. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.